enfrentar a crise e organizar a juventude e consolidar o novo movimento estudantil. Gabriel. Boa tarde, eu sou Gabriel, estudante aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui apresentando a tese do movimento que Quem Tudo Não Cansa, para enfrentar a crise, organizar a juventude e consolidar o novo movimento estudantil. Nossa tese também é assinada pelo Centro Acadêmico de Educação Física e Dança da UFRJ, pelo Diretório Acadêmico de Farmácia da UF e por dezenas de estudantes que estiveram nas principais lutas em defesa da educação e dos interesses estudantis no último período. E aí eu gostaria de fazer também uma saudação a todos os participantes desse Congresso Nacional de Estudantes. A gente teve aí nos últimos anos à frente, na vanguarda de todas as lutas que estiveram em defesa da educação pública e do movimento estudantil. É preciso que nesse momento a gente identifique aqui também todos aqueles que estão representando os nossos colegas que não puderam estar presentes de diversas localidades do país, mas que ocuparam as reitorias, fizeram greves e construíram manifestações para defender a educação no nosso país, que está sendo cada vez mais atacada. É preciso aqui que a gente tenha clareza do papel que a gente tem nesse espaço. E aí, antes de iniciar as propostas que a gente tem apresentado para o conjunto do movimento estudantil do nosso país, é preciso também analisar a realidade concreta, o solo onde a gente pisa. Esse solo é o reflexo da conjuntura nacional e internacional de um sistema capitalista que oprime, que explora milhões de trabalhadores, milhões de estudantes para garantir a concentração de riqueza e a propriedade privada dos meios de produção. Esse sistema, todos nós sabemos, que enfrenta crises cíclicas que são inerentes à sua própria estrutura. E nesse momento de crise estrutural do sistema capitalista, os trabalhadores e a juventude precisam elaborar respostas políticas que apresentem e onerem o sistema capitalista, que apresentem a nossa própria reivindicações e angariem conquistas para que a gente possa avançar para a construção de outro projeto de sociedade, projeto da sociedade socialista, que a gente rompa com a lógica do capital. E aí, meus colegas, acho que é importante também a gente ter clareza que nesse contexto aqui no Brasil, a gente identifica o governo Lula e o Partido dos Trabalhadores como agentes políticos que garantem e sustentam o sistema capitalista no nosso país. É preciso entender a indissociabilidade entre o governo Lula, os empresários, os latifundiários, os banqueiros e também os agentes que garantem essa sustentabilidade do governo nos movimentos sociais. A Central Única dos Trabalhadores e a União Nacional de Estudantes, junto com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, são instrumentos que hoje defendem a classe dominante no nosso país e é preciso que a gente tenha bastante convicção ao romper com esses velhos organismos que não mais representam os interesses da juventude e da classe trabalhadora do nosso país. Esse Congresso Nacional de Estudantes precisa dar esse pontapé para que a gente possa ter real clareza de toda a potencialidade que a gente tem para construir, mas que a gente também saiba analisar as debilidades do processo de reorganização do movimento estudantil que está colocado no último período. Uma questão fundamental para a gente identificar na educação é todo o diferencial que o governo Lula apresenta em relação aos governos tradicionais da burguesia anteriores. O governo Lula possui a penetração nos movimentos sociais e uma identificação ideológica com a classe trabalhadora. Infelizmente, eles colocam, inclusive, como algoz dessa classe trabalhadora ao empreender uma série de instrumentos e mecanismos para garantir a lucratividade dos banqueiros. São trilhões destinados para bancos, para empresas e para latifundiários, enquanto a educação caminha, enquanto os trabalhadores estão sendo emitidos, retiradas de direitos através de reformas que estão sendo apresentadas. Na educação, a gente acompanhou a reforma universitária a partir do final de 2003. Em 2007, no segundo mandato de Lula, a gente tem o reúne como expoente para modificar a estrutura da universidade brasileira e atender aos interesses dos setores dominantes. E aí, meus colegas, é importante também que a gente apresente aqui o que a gente quer com esse espaço. A proposta que o movimento Tenente Segurança apresenta é sim a construção de uma nova entidade estudantil. Uma nova entidade estudantil que esteja presente no dia a dia das lutas, que seja independente sim de governo, de reitorias, de direções. Mas a gente também precisa estabelecer aqui um marco extremamente importante para a construção dessa nova entidade. Se a gente tem clareza na identificação e na caracterização da União Nacional de Estudantes enquanto instrumento burocrático, despolitizado, que não organiza as lutas de hoje, inclusive, trai os estudantes a defender todo o projeto geral do governo Lula, a gente precisa aqui apresentar com clareza que não basta simplesmente a gente construir as lutas por fora da União Nacional de Estudantes. A gente constrói
constrói também a luta contra a União Nacional de Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Um exemplo disso é a própria luta contra a restrição dos direitos à meia entrada. E, enquanto os empresários tentam restringir a 40% desse nosso direito, a UniaUBS apresenta como proposta o monopólio das carteirinhas. Vamos entender que a carteirinha dos colégios e das universidades onde a gente estuda sejam os documentos necessários para a gente ter o direito e também contra essa restrição que está colocada. E aí, infelizmente, apesar das palavras de ordem que os colegas da tese outros mais virão apresentar aqui, a proposta da Assembleia Nacional de Estudantes Livres não rompe com a União Nacional de Estudantes. A proposta da ANEL é limitada nesse sentido. A gente precisa aqui, e a proposta que o movimento Tenente Civil apresenta é da construção de uma coordenação nacional de estudantes. E a gente convida todos a lerem essa pretende discutirem, porque é importante que a gente tenha passos ainda maior na reorganização de maneira independente e autônoma dos estudantes. E a UNE hoje está do outro lado da trincheira. A gente não pode retroceder criando uma nova frente de luta contra a reforma universitária. A frente de luta contra a reforma universitária no final de 2006 e a PNUD desde 2004, infelizmente, não conseguiram avançar no processo da reorganização dos estudantes brasileiros. Então nós precisamos ter coerência com essa avaliação que está colocada e apresentar nenhum passo atrás da reorganização do movimento estudantil. É preciso que a nova unidade, a nova entidade estudantil seja para lutar e para que a gente possa lutar de maneira independente, conquistar a vitória, para estabelecer um novo marco para a organização dos estudantes brasileiros. A gente precisa também romper com a lógica nefasta e governista da União Nacional de Estudantes, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Não podemos aceitar, inclusive todos os lutadores que ainda disputam a União Nacional de Estudantes precisaram travar as lutas de defesa da educação por fora desse espaço. Os colegas que hoje estão no PSOL e estão aqui também disputando esse espaço devem romper com aquela entidade estudantil. E os colegas da tese, outros mais virão, devem ser coerentes também com essa reorganização, apresentando a defesa de uma entidade que rompa efetivamente com a União Nacional de Estudantes e apresente uma nova caracterização para que a gente obtenha vitórias do movimento estudante brasileiro. Por isso, a nova entidade é para lutar, romper com a Unijá.